São Gabriel da Cachoeira, no coração da selva amazônica, é uma cidade pequena e isolada, onde os dias se arrastam lentamente, marcados pelas marés do Rio Negro. Os poucos habitantes que ali vivem sabem que, para sobreviver, devem respeitar o rio. Ele é a vida, mas também pode ser a morte. Eu morava ali com meu irmão, e nossa vida se resumia à pesca e pequenas tarefas diárias, como qualquer outro morador da cidade. Era uma rotina simples, sem grandes surpresas. Naquela noite de 1982, decidimos, como tantas outras vezes, sair para pescar. O rio estava calmo, sua superfície lisa refletia a lua cheia, como um espelho que não mostrava nem mesmo o menor distúrbio. O barco balançava suavemente, e o som da água, o farfalhar das árvores ao longe e o canto das aves noturnas criavam uma harmonia tranquila. O cenário parecia perfeito para mais uma noite comum. Eu e meu irmão, como sempre, nos concentrávamos na pesca, tentando afastar os pensamentos e a monotonia do dia a dia. Mas algo estranho começou a acontecer. O vento, que até então era suave, mudou repentinamente. As nuvens surgiram, negras e pesadas, tomando o céu com uma rapidez assustadora. O que antes era uma noite serena logo se transformou em um pesadelo. As águas começaram a se agitar e o barco, antes estável, começou a lutar contra a força do rio. Cada remada parecia inútil, como se algo maior, algo invisível, estivesse tentando nos puxar para as profundezas. O desconforto cresceu dentro de mim. Havia uma sensação de que não estávamos mais sozinhos. Algo nos observava. Mas o que seria? O que nos aguardava nas águas escuras do Rio Negro? O vento uivava com força, cortando a noite como se quisesse rasgar o próprio céu. O som da tempestade se tornou ensurdecedor, misturado ao rugir das águas que agora batiam contra o casco do nosso barco com uma violência nunca antes sentida. Tentávamos remar contra a correnteza, mas a força do rio parecia cada vez mais incontrolável. O que deveria ser apenas uma tempestade de verão se transformava em algo maior, mais ameaçador. Foi então que comecei a perceber algo estranho. Em meio ao turbilhão da tempestade, nas águas agitadas ao redor do barco, surgiam silhuetas. Eram apenas sombras, indistintas, que se moviam sob a superfície, como se algo estivesse deslizando por debaixo de nós. Eu tentava ignorar, focando apenas no controle do barco, mas as figuras continuavam a se aproximar, uma após a outra. O som da água, já abafado pela tempestade, parecia agora mais profundo, como se fosse um eco vindo das profundezas do rio. Meu irmão estava em silêncio, mas sua expressão não mentia. Seus olhos estavam arregalados, fixos nas águas. Ele balbuciou algo que não entendi de imediato, mas o medo em sua voz era claro. "Tem algo embaixo da água", ele disse finalmente, sua voz rouca, tremendo. "Algo que não pertence aqui." Eu tentei desviar o olhar, tentando racionalizar. O rio sempre teve seus mistérios, suas correntes traiçoeiras e criaturas desconhecidas. Mas o pavor nos olhos do meu irmão era real demais para ser ignorado. Ele olhou para mim com a expressão de quem havia visto o impossível e repetiu: "Está nos observando, está nos olhando debaixo da água." As sombras ao redor de nós continuavam a se mover, mais próximas agora. Cada vez mais, o barco parecia ser puxado, uma força invisível que nos arrastava para o centro do rio. Eu olhei para meu irmão, desesperado,
tentando entender o que estava acontecendo. Mas a verdade começou a se formar em minha mente, uma verdade que eu não queria aceitar. Não estávamos sozinhos. Algo nos observava, algo que estava aguardando o momento certo para agir. A tempestade atingiu seu pico com uma força que parecia querer devorar tudo ao redor. O vento cortava a noite com gritos agudos, e as ondas do rio se chocavam contra o barco, fazendo-o balançar perigosamente. O som da água batendo no casco era quase ensurdecedor, mas, no meio disso tudo, havia algo mais. Algo que fez o meu coração parar por um momento. Foi então que eu ouvi um som indescritível, algo profundo e abafado vindo das águas. Era como uma gargalhada distante, um som que não pertencia àquela noite. Era algo que gelava a espinha, que não se encaixava com o ruído da tempestade. Tentei ignorá-lo, tentando manter o barco à tona, mas o som persistia, tornando-se mais forte, mais próximo. Uma gargalhada que parecia vir do próprio fundo do abismo. Meu irmão, que até então estava em um estado de desespero silencioso, finalmente quebrou o silêncio. Seus olhos estavam arregalados, fixos na água. Olha o que é isso. Ele apontava com a mão trêmula, e eu segui seu olhar. E foi então que eu vi uma face. Ela apareceu lentamente, emergindo das águas escuras como uma visão arrancada de um pesadelo. Não era humana, mas tinha traços que me fizeram querer acreditar que sim. Seus olhos eram fundos e negros, sem expressão, mas ao mesmo tempo carregavam uma maldade indescritível. Sua pele parecia ondulante, como se estivesse se desintegrando, e sua boca se abria em um sorriso monstruoso que não fazia sentido. Não havia nada nela que fosse natural. Tudo ali parecia distorcido, como uma caricatura horrível de algo que um ser humano poderia temer. A face se aproximou lentamente, como se quisesse falar, mas os sons que ela emitiu eram ininteligíveis, como palavras surgindo de um pesadelo, arrastadas para fora da boca pela força de algo desconhecido. E eu sabia, no fundo de minha alma, que essas palavras não eram para nós, não eram para ninguém. Meu irmão gritou. Gritou como se algo estivesse tentando arrancá-lo de dentro de si. Ele se afastou do barco, caindo ao tentar escapar, mas parecia ser puxado, como se algo invisível o atraísse para a água. "Não, me solta!" Ele gritou, mas sua voz foi engolida pelo som da tempestade. Antes que eu pudesse fazer algo, ele foi puxado para as profundezas, desaparecendo na escuridão do rio. Eu estendi a mão, mas era tarde demais. Meu irmão sumiu, e a criatura, com sua face horrível, se afundou novamente nas águas, como se nunca tivesse existido. Fiquei sozinho, o barco balançando violentamente, com a tempestade ainda furiosa ao meu redor. A sensação de culpa me esmagou. O que eu poderia ter feito? Eu não pude salvar meu irmão. Eu estava só, completamente só, à mercê de algo que não compreendia, que nem mesmo entendia por que havia vindo até nós. Sobrevivi à tempestade, mas o peso da perda era insuportável. O rio, que antes era meu amigo e fonte de sustento, agora era uma massa escura e traiçoeira, cheia de mistérios que eu não conseguia entender. Quando consegui voltar para a cidade, estava exausto, fisicamente e mentalmente, com a mente preenchida por perguntas que eu temia fazer. O que aconteceu com meu irmão? O que era aquela coisa nas águas? E por que tudo aquilo parecia ter acontecido com tanta violência? Os moradores de São Gabriel da Cachoeira, embora solidários, me tratavam com uma distância crescente. O olhar deles,
carregado de pena e algo mais sombrio, fez com que eu me sentisse ainda mais isolado. Alguns sussurravam quando eu passava e comecei a perceber que me evitavam, como se eu fosse marcado por algo que eles não podiam compreender, ou talvez não quisessem. Eu, que sempre fui um homem simples e sem mistérios, agora parecia carregar o peso de um segredo sombrio. Foi então que ouvi pela primeira vez sobre o Chupa Encantado. Um velho pescador sentado à beira do rio falou baixo, com um tom de quem sabia mais do que queria revelar. Ele contou que, nas águas escuras do Rio Negro, existia uma criatura que atraía pescadores incautos para as profundezas. Eles a chamavam de Chupa Encantado, um ser que se alimentava das almas dos despreparados, arrastando-os para o fundo, onde nunca mais seriam vistos. A descrição daquela criatura correspondia perfeitamente à face monstruosa que eu vira na tempestade. As peças começaram a se encaixar, mas as respostas ainda estavam além do meu alcance. Eu precisava entender o que realmente aconteceu naquela noite e, acima de tudo, precisava saber o que havia acontecido com meu irmão. A verdade, eu sabia, estava nas águas do Rio Negro e eu estava disposto a buscar até o último vestígio. Os dias que se seguiram ao desaparecimento do meu irmão foram um pesadelo contínuo, mas não era o rio ou a cidade que me atormentavam. Era a noite, o momento em que a escuridão tomava conta de tudo, e eu me via sendo puxado para um lugar onde não havia escape. Meus pesadelos começaram logo depois que retornei a São Gabriel da Cachoeira. No começo eram vagos, sombras distorcidas, mas logo se tornaram mais nítidos, mais reais, como se o próprio Rio Negro estivesse se infiltrando em minha mente. Em cada sonho, meu irmão estava lá, preso nas profundezas do rio, seus olhos cheios de pavor, e sua voz, tão fraca quanto um sussurro, gritava por ajuda. Eu via a água turva engolindo sua figura, e por mais que eu tentasse alcançá-lo, algo invisível me impedia de ir além. O medo no rosto dele era palpável, e cada grito meu parecia ser engolido pela vastidão do rio. E então ela aparecia, a face monstruosa, não mais uma silhueta indistinta, mas uma figura claramente definida, com olhos enormes e negros, que brilhavam com uma malevolência que congelava meu sangue. Sua boca se abria em um sorriso, e eu podia ouvir sua voz, sussurrando promessas de destruição. O rio toma o que é dele, ela dizia, e aqueles que ousam desafiar as águas pagarão o preço. A criatura falava comigo agora, não como um ser distante, mas como se já estivesse dentro de minha mente. Ela me chamava, me convidava para a escuridão, dizendo que meu irmão estava aguardando minha chegada. O rio queria que eu me unisse a ele, assim como ele havia feito com meu irmão. A cada noite, os pesadelos se tornavam mais claros, mais intensos, e eu acordava exausto, com o coração batendo forte e a sensação de que estava sendo observado. O Chupa Encantado estava se aproximando de mim mais do que nunca, e eu sabia, no fundo, que ele não iria descansar até que eu fosse uma parte dele, até que eu estivesse finalmente nas profundezas do Rio Negro, ao lado do meu irmão. Foram meses de sofrimento, pesadelos e uma crescente obsessão pela verdade. A cada noite, as sombras da face monstruosa me acompanhavam. A cada dia, a dúvida se tornava um peso insuportável, uma corrente invisível que me puxava para baixo. A lenda do Chupa Encantado não me deixava em paz. E eu sabia que para encontrar alguma resposta, qualquer resposta,
precisava enfrentar o rio, o lugar onde tudo havia acontecido. A decisão foi tomada na calada de uma noite, quando o tormento já havia tomado conta de minha alma. Eu não podia mais viver com a dúvida, com a sensação de que meu irmão ainda estava perdido, vagando nas profundezas, ou pior, sendo mantido prisioneiro por aquela entidade. Organizei minha expedição com a precisão de um homem determinado, levando apenas o necessário: um barco simples, cordas, lanternas e os poucos instrumentos de mergulho que eu tinha. Eu estava indo para o fundo do Rio Negro, para o ponto exato onde meu irmão desapareceu. Não sabia o que encontraria, mas sabia que não poderia voltar sem respostas. O rio parecia mais sombrio do que nunca. As águas não eram mais acolhedoras, nem tranquilas como outrora. Agora, o rio emanava algo muito mais ameaçador, como se soubesse que eu estava ali para desafiá-lo. A sensação de ser observado pelo próprio chupa encantado, era quase palpável. Cada remada era como uma luta contra o desconhecido, contra algo que eu não compreendia, mas que sentia cada vez mais próximo. Quando finalmente cheguei ao ponto exato onde o meu irmão havia desaparecido, algo estranho aconteceu. O rio se acalmou. A tempestade que antes o tomava, o som das ondas batendo, o vento, tudo desapareceu, como se o rio estivesse esperando. O silêncio foi total. Era como se o lugar em que eu estava fosse marcado, como se eu tivesse adentrado um domínio diferente. Desci para a água, com a sensação de que estava prestes a entrar em um abismo do qual não poderia mais retornar. O barco estava ancorado e, com coragem, comecei a descer para as águas geladas. A água me envolvia, fria e profunda. O que vi primeiro foram imagens de meu irmão, vagos flashes de sua figura, com seus olhos distantes e um sorriso torto, como se algo estivesse tentando imitar a sua imagem. Mas no fundo, no verdadeiro fundo do rio, algo mais se movia nas sombras. Algo muito maior estava ali. Eu podia sentir. Algo estava me observando. À medida que descia nas águas geladas, a criatura se revelou diante de mim, sua face monstruosa mais nítida do que nunca, com uma expressão de ira. Seus olhos negros me encaravam e sua boca se abriu em um sorriso torto. Você nunca encontrará paz, Edgar. A voz ecoou em minha mente. Os pescadores se tornam parte do rio e suas almas alimentam minha essência. A verdade caiu sobre mim como um golpe. Meu irmão havia sido consumido. Sua alma agora parte do chupa encantado, assim como tantos outros. A tentação foi grande. Juntar-me ao meu irmão, tornar-me um com o rio. Mas antes que eu pudesse ceder, algo me puxou para as profundezas. O rio me engoliu, e naquele momento soube que minha jornada chegara ao fim. De volta à vila, os pescadores continuam a falar da lenda, temendo que a próxima alma chamada seja a sua. E, nas águas escuras, alguns ainda juram ouvir o nome de Edgar, perdido para sempre nas profundezas do Rio Negro. Novo Airão, Amazonas, 2011. O calor da tarde parecia se estender indefinidamente. Uma sensação de opressão que fazia o ar parecer mais espesso do que de costume. Como professora, meus dias eram preenchidos com os sons das crianças e o constante burburinho da cidade. Mas a tranquilidade do Rio Negro sempre me ofereceu um alívio bem-vindo. Uma calma que parecia se expandir, cada vez que eu olhava para as águas escuras e silenciosas.
A ideia de participar daquele passeio de barco não foi minha, mas, como era de se esperar, aceitei sem hesitar. Por mais que a rotina do ensino fosse reconfortante, havia algo nas florestas flutuantes que sempre me atraíra. Elas, com sua natureza misteriosa, pareciam guardar mais segredos do que as pessoas imaginavam. Durante os anos em que vivi em Novo Airão, aprendi a respeitar o Rio Negro, com suas águas profundas e a vegetação que se misturava com o céu, em uma paisagem que parecia ter saído de um sonho distante. O grupo de turistas que se formou para o passeio estava ansioso, todos dispostos a se perder na beleza selvagem da região. Amigos, conhecidos e alguns estranhos com quem eu nunca havia trocado mais que um simples cumprimento. A promessa de um dia tranquilo, onde a única tarefa seria explorar a imensidão do rio, me deixava expectante. Sabia que não poderia faltar. Era difícil explicar o que me atraía tanto por aquelas águas. Talvez fosse o mistério que parecia emanar delas. Às vezes, sentia como se o próprio rio estivesse vivo, como se soubesse mais do que o que os olhos podiam ver. As histórias que me contaram em minha juventude, de pescadores desaparecidos ou barcos que sumiam de repente nas brumas da manhã, dançavam em minha mente enquanto o barco começava a ser preparado para a partida. A brisa suave no rosto, o cheiro da terra úmida e a visão das árvores altas refletidas nas águas profundas me deram uma sensação de imersão total, como se o mundo lá fora não existisse. O barco começou a deslizar lentamente para longe da costa, e com ele, a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Algo além daquilo que eu poderia entender. A viagem começou tranquila, como eu esperava. O barco deslizava suavemente sobre as águas calmas do Rio Negro, e o som do motor misturava-se com o canto das aves e o farfalhar das folhas ao vento. As florestas flutuantes, aquelas formações misteriosas onde a vegetação cresce sobre a água, se estendiam à nossa volta em um espetáculo que desafiava a lógica. A água parecia conter vida própria, refletindo o verde das árvores com uma precisão quase sobrenatural. As raízes submersas formavam um emaranhado intrincado, como dedos que se estendiam para agarrar o barco. Mas o mais impressionante era a sensação de que tudo ali estava em equilíbrio perfeito, como se o tempo não tivesse peso. Os passageiros estavam deslumbrados. Eu mesma sentia a imersão profunda no cenário, uma beleza que parecia intocada, imune à passagem do tempo. À medida que o barco avançava mais para dentro da floresta, a água começou a se tornar mais escura, o verde das árvores mais denso. Era uma mudança sutil, mas marcante, como se o rio estivesse nos engolindo, nos levando para um lugar onde as regras do mundo lá fora já não se aplicavam. Percebi que, de alguma forma, o tempo estava se contraindo. O sol, que antes parecia alto e claro, agora se escondia por trás de nuvens escuras que surgiam de repente. Às vezes, parecia que a luz do dia se apagava, apenas para retornar de forma abrupta. O capitão do barco, que antes estava animado, parecia cada vez mais tenso. Seu silêncio incomodava. Os murmúrios entre os passageiros aumentaram e pude sentir o medo tomando conta de alguns. Algo não estava certo, mas ninguém ousava falar abertamente sobre isso. À medida que o barco avançava, algo começou a acontecer. Primeiramente, uma leve brisa fria percorreu o rosto de todos,
fazendo com que alguns se arrepiaram. O rio, antes tranquilo, parecia estar absorvendo a luz ao seu redor. E logo uma névoa densa começou a se formar, cobrindo tudo à nossa vista. Em poucos minutos, a paisagem desapareceu, e o único som que restava era o suave murmúrio das águas contra o casco do barco. A névoa envolveu o barco como um cobertor pesado, e a sensação de confinamento aumentou. Tentei ignorar o desconforto crescente. A princípio, a névoa parecia uma curiosidade, algo natural para o ambiente do rio, mas ela foi se tornando mais espessa, mais densa, até o ponto em que era impossível ver mais do que alguns metros à frente. O sol, que antes parecia brilhar de forma radiante, agora era uma sombra borrada no céu, como se a própria luz estivesse sendo engolida pelo vapor. O tempo parecia distorcido, e o movimento do barco ficou mais arrastado, mais hesitante, como se o capitão estivesse perdendo a direção. O capitão, normalmente tão firme, agora parecia nervoso. Seu rosto, de antes tranquilo, estava tenso, e suas mãos tremiam levemente ao manobrar o leme. A tranquilidade do início da viagem havia se dissipado, dando lugar a uma inquietação crescente. O murmúrio dos passageiros tornou-se mais evidente, com palavras baixas, ininteligíveis, trocas rápidas de olhares que tentavam, em vão, compreender o que estava acontecendo. Foi então que as primeiras silhuetas apareceram, tão distantes e vagas que poderiam ter sido apenas ilusões. Mas à medida que a névoa se espessava, as figuras começaram a tomar forma. Eram pessoas, vestidas com roupas antigas, que surgiam das águas como fantasmas, seus rostos pálidos e olhos vazios fixados no barco. Não havia movimento, apenas um olhar distante e vazio que parecia atravessar qualquer tentativa de compreensão. Fiquei paralisada. As figuras não se mexiam, apenas observavam, como se estivessem aguardando algo. O capitão não disse uma palavra, mas seu olhar, que evitava os meus, dizia tudo. Ele sabia, mas não queria compartilhar. A sensação de claustrofobia era intensa, e o espaço ao redor do barco parecia diminuir a cada segundo, comprimido por algo que não podíamos ver, mas que claramente estava ali. O medo não vinha de um som, mas da presença daquela névoa, das figuras e do silêncio. A névoa, agora espessa como um pano de veludo, me envolvia de tal forma que a linha entre a realidade e o estranho parecia cada vez mais tênue. As figuras na água, antes distantes e vagas, estavam agora mais nítidas, como se estivessem tentando se aproximar de mim. Mas não era apenas a visão delas que me perturbava. Comecei a ver flashes, imagens rápidas e desconexas, como um filme projetado em minha mente. Primeiro, uma mulher apareceu, com o rosto cansado e os olhos vazios, fixados no horizonte, como se algo a tivesse levado ao limite de sua resistência. Seus lábios se moviam lentamente, mas as palavras não chegavam a mim, como se a névoa as engolisse antes que eu pudesse entendê-las. Logo, uma imagem de um homem idoso tomou o lugar da mulher. Sua expressão era de pavor, os olhos arregalados, como se estivesse à beira de um abismo que ele não podia evitar. Ele parecia estar gritando, mas nenhum som vinha de sua boca. O medo se espalhava em sua face, mais real do que qualquer palavra. O tempo estava se esticando ou talvez comprimindo de uma maneira que não conseguia compreender. Cada movimento no barco, cada batida do motor, parecia ecoar por horas, enquanto eu afundava ainda mais nas visões, como se estivesse sendo sugada para um lugar entre o presente
e o passado. Eu tentei me aproximar de uma das figuras, estendendo a mão, sentindo o desejo de tocá-la, de entender o que elas queriam de mim. Mas, quando minha mão quase alcançou a superfície da água, tudo desapareceu. O vazio que se seguiu foi absoluto, como se o mundo tivesse se apagado por um instante. Antes que pudesse processar o que acabara de viver, o capitão acelerou o barco de maneira abrupta, como se estivesse fugindo de algo. O som do motor se tornou ensurdecedor, mas as visões não cessaram. Elas continuavam a me perseguir, como uma presença implacável, uma verdade que eu não podia entender. Enquanto o barco acelerava, cortando a névoa espessa, algo ainda me mantinha presa àquelas figuras. O medo estava crescendo, mas havia também uma curiosidade perturbadora. No meio do silêncio que tomava conta do barco, ouvi uma conversa baixa entre o capitão e um dos tripulantes. O tom grave deles penetrando a névoa, como se quisessem manter suas palavras escondidas de nós. O capitão falou sobre a lenda dos encantados, espíritos de antigos moradores que, segundo as histórias, habitavam as águas do Rio Negro. Ele contou que esses espíritos surgem quando as águas são perturbadas ou quando alguém se perde nas névoas, como aconteceu conosco. Eu podia sentir a tensão na voz dele quando afirmou que nunca vira nada além de histórias e superstições. Mas naquele momento, parecia estar diante de algo diferente, algo que ele não poderia explicar. Ele mencionou que as figuras não eram uma ameaça direta, mas um aviso, uma advertência para aqueles que ousavam desafiar o rio e suas leis naturais. Os encantados não eram malignos, mas apenas guardiões de um território sagrado, mostrando-se apenas a quem respeitasse sua presença. Enquanto ouvia, algo dentro de mim se apertou. Eu sentia uma conexão inexplicável com aquelas figuras, como se elas quisessem me contar algo, como se eu fosse, de algum modo, parte de um mistério que se estendia muito além do que eu poderia entender. A névoa agora parecia consumir todo o barco, engolindo-o em um silêncio profundo e opressor. O tempo se esticava e se comprimia em um emaranhado confuso. O barco, antes estável, agora balançava de forma errática, como se estivesse sendo puxado para algo invisível. As figuras dos encantados estavam mais perto do que nunca, suas formas se tornando mais nítidas a cada segundo, e eu podia sentir o peso de seus olhares. Seus gestos eram vagos, como se tentassem se comunicar comigo, mas não consegui compreender o que queriam dizer. Seus olhos vazios me encaravam com uma intensidade crescente, e conforme eu tentava entender, o mundo ao meu redor começava a girar. A pressão em meu peito aumentava, como se estivesse sendo puxada para o fundo do rio. A água ao meu redor parecia ter vida própria. O movimento das ondas se tornando cada vez mais forte, me arrastando para um destino incerto. As figuras, com suas expressões dolorosas e desesperadas, continuavam a se mover, agora mais claramente visíveis, e pude perceber que não estavam tentando me assustar. Estavam tentando me impedir de seguir em frente. Antes que pudesse processar totalmente o que estava acontecendo, o capitão gritou. Sua voz, rasgada pela névoa, ecoou no ar. Preparem-se, vamos bater. Ele apontava para uma grande formação de árvores submersas que se erguia à nossa frente, uma parede de raízes que parecia surgir do fundo do rio, cortando nosso caminho. Foi então que, num impulso irracional, tomei a decisão. Não sabia o que as figuras queriam de mim, mas eu sabia que precisava descobrir.
A névoa estava espessa, o tempo parecia colapsar sobre nós, e eu não podia mais esperar. Sem pensar, saltei do barco, mergulhando nas águas escuras do Rio Negro. O frio da água me envolveu imediatamente, e o pânico tentou se apoderar de mim, mas algo dentro de mim me impulsionava para frente. Eu precisava entender o que aquelas figuras estavam tentando me mostrar antes que fosse tarde demais. O rio parecia me absorver, e a névoa ao meu redor se fechava, tornando impossível ver mais além. A água gelada do Rio Negro me envolveu completamente ao meu salto. Submergi sem pensar, sentindo o peso do rio me puxando para o fundo. A escuridão ao meu redor parecia infinita, mas algo, uma força invisível, me guiava para cima. Quando finalmente emerjo, o mundo à minha volta mudou. Não havia mais névoa, nem barco, nem passageiros. Estava em um espaço estranho, uma espécie de limbo, onde o tempo e o espaço se desfaziam. O ar estava carregado de uma energia densa e antiga, e eu sabia que havia cruzado para algo além da realidade. As figuras dos encantados estavam ao meu redor, mais próximas do que nunca, e agora elas não eram apenas sombras. Seus rostos estavam claros, e seus corpos emanavam uma presença silenciosa e pesarosa. Eles me observaram em silêncio, até que uma figura, a mulher com os olhos tristes, se aproximou. Sentia sua dor, sua perda, como se fosse minha. Eles não eram monstros ou espectros malignos, eram almas perdidas, habitantes esquecidos do rio, cujas vidas haviam sido tragadas pela água, mas cujas histórias precisavam ser lembradas. Um deles, um homem idoso, tocou levemente meu ombro, como se me guiasse. Segui-o até um antigo altar submerso, um monumento de pedras cobertas por musgo e algas. A visão me atingiu como um relâmpago. Minha missão não era apenas entender, mas libertá-los. Eles estavam presos, esquecidos, nas águas que haviam consumido suas existências. O rio não era apenas um corpo de água, era uma prisão, e eu tinha o poder de ajudá-los a encontrar a paz. Ao aceitar essa revelação, senti uma mudança. O tempo voltou ao normal, a névoa se dissipou, e as figuras começaram a desaparecer lentamente, suas expressões suavizando-se. Quando regressei ao barco, o capitão me olhou em silêncio, como se soubesse o que eu havia vivido. O Rio Negro, agora calmo, se estendia à nossa frente, vasto e intransigente. Mas eu não o via mais com os mesmos olhos. Eu agora carregava o peso do rio, o entendimento do que ele escondia, e sabia que, de alguma forma, o que acontecera ali jamais poderia ser apagado. Era uma manhã abafada de agosto de 2003, quando eu, Mário Souza, guiava um pequeno grupo de pesquisadores pelas águas do rio Casiquiare, no Amazonas. O sol batia forte sobre as águas turvas, e a vegetação ao redor parecia absorver toda a luz, criando um ambiente de sombras densas. Estávamos em mais uma expedição rotineira, seguindo o curso do rio em busca de estudos geográficos e biológicos, como tantas outras que já fiz ao longo dos anos. No entanto, algo naquela manhã fez o ar parecer mais pesado, mais tenso. Eu estava acostumado com a natureza selvagem, mas há algo que essa região sempre me alertava. A presença de algo inusitado, o murmúrio das águas e o farfalhar das folhas sempre me deixaram com a sensação de que o rio nunca estava verdadeiramente calmo. E foi no meio desse silêncio inquietante que encontramos o barco. À deriva sem rumo,
O pequeno bote de madeira parecia abandonado, com suas velas rasgadas e o casco coberto de musgo. Aproximamo-nos lentamente, e foi aí que a estranheza se aprofundou. Não havia ninguém a bordo, nem sinais de vida. O vazio daquele barco fazia com que meu estômago se revirasse. A solidão, incomum até mesmo para uma região remota como aquela, parecia me sufocar. Dentro, encontrei um diário. As páginas estavam amareladas e um pouco rasgadas, mas ainda legíveis. As anotações falavam sobre uma expedição pelo próprio Caziquiare, relatando um evento estranho que havia acontecido dias antes. Uma sombra massiva que o seguia pelas margens do rio. A última entrada do diário dizia, com uma clareza perturbadora: "A sombra está aqui e não vamos conseguir fugir dela." Aquelas palavras ficaram gravadas em minha mente. O que teria acontecido com aquelas pessoas? O que estava acontecendo com o rio? Sem respostas, mas com uma inquietação crescente, decidi seguir em frente. O que mais eu poderia fazer? O rio ainda me chamava. Após o estranho encontro com o barco abandonado, seguimos em direção ao canal Caziquiare, um afluente do Rio Negro que sempre me causara um calafrio só de ouvir o nome. Poucos se aventuravam por ali, e aqueles que se atreviam a navegar por suas águas falavam em sussurros, como se o simples fato de mencioná-lo pudesse invocar algo desconhecido. Diziam que o Caziquiare tinha suas próprias leis, uma força além da compreensão humana. À medida que nos afastávamos das águas abertas do rio principal e entrávamos no estreito canal, a floresta fechava-se ao nosso redor. As árvores, altas e imponentes, formavam uma parede verde, de onde apenas a luz fraca do sol penetrava. Havia uma sensação de abafamento, como se a selva tivesse se apoderado de tudo à sua volta. E foi aí que as lembranças começaram a ressurgir. Histórias antigas que eu ouvira de outros guias, de expedições perdidas, de coisas que se escondiam nas sombras e nunca eram vistas, mas sempre sentidas. Dizia-se que uma criatura vagava por aquelas margens, algo impossível de descrever, uma presença que não se via, mas se sabia que estava ali. À medida que nos adentrávamos mais fundo no canal, eu tentava afastar esses pensamentos, dizendo a mim mesmo que eram apenas superstições. Contudo, o ar parecia mais denso, como se algo o estivesse comprimindo. Na primeira noite, ao redor da fogueira, senti uma presença estranha. Os sons da selva pareciam mais altos, mais próximos. Galhos quebrando ao longe, o farfalhar das folhas, algo nos observava. Eu tentava ignorar, mas a sensação de que não estávamos sozinhos não me abandonava. O grupo, no entanto, parecia tranquilo, alheio ao que eu sentia. E isso apenas aumentava meu desconforto. Naquela noite, o acampamento estava em silêncio, exceto pelo estalo das madeiras na fogueira. O calor da chama era quase insuportável, mas não conseguia afastar o arrepio que subia pela minha espinha. A sensação de que algo estava ali, à espreita, só aumentava. O grupo estava desconcentrado, alheio à tensão crescente no ar, enquanto se preparavam para descansar. Eu, no entanto, não conseguia relaxar. O medo, como uma névoa invisível, me envolvia a cada passo que eu dava ao redor da fogueira. Foi quando ouvi um som vindo das sombras, da direção onde a selva se fechava em um manto impenetrável. Era um farfalhar distante, algo que cortava a quietude da noite como um sussurro ameaçador. Eu me levantei,
os músculos tensos, sem conseguir identificar o que causava aquele barulho. A luz da fogueira parecia mais fraca à medida que eu me afastava, como se ela também fosse absorvida pela escuridão ao redor. Então, em um movimento rápido e silencioso, vi uma figura. Não era uma pessoa, mas algo maior, mais imponente, movendo-se com uma velocidade impressionante entre as árvores. As sombras pareciam abraçar sua forma, tornando-a indistinta. Não consegui distinguir detalhes, mas a sensação de que estava sendo observada, caçada, foi inegável. Eu tentei gritar, tentar chamar o grupo, mas quando me virei para alertá-los, a figura havia desaparecido tão rapidamente quanto surgiu. O ar estava denso e minha garganta estava seca. O resto do grupo, alheio, não parecia perceber nada. Eles riram de minha apreensão, pensando que fosse mais um tropeço mental, mais uma invenção minha. Mas eu sabia o que vira, o que sentira. Algo nos observava, e agora, como o diário havia mencionado, a sombra não estava mais distante. Ela estava ali, conosco. Os dias que seguiram após o primeiro encontro com a sombra foram uma mistura de cansaço e inquietação. A cada noite, a presença do que quer que estivesse à espreita aumentava. Os sons, antes isolados, tornaram-se constantes. Galhos quebrando, folhas se mexendo, o vento que não parecia vir de nenhum lugar específico. Eu sabia que não estava imaginando. Algo nos observava, algo que já estava conosco, à medida que nos aprofundávamos cada vez mais na selva fechada do Caziquiare. Mas havia algo mais. O grupo começou a perceber também. Às vezes, alguém virava a cabeça rapidamente, como se visse uma sombra se movendo pela floresta. Outras vezes, parávamos e todos ficávamos em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo, tentando ouvir o que eu já sentia. Uma presença estranha, algo que não podia ser explicado. Isso só aumentou a tensão entre nós. Alguns dos pesquisadores começaram a questionar minha liderança, duvidando da minha sanidade. Eles falavam baixinho, mas eu ouvia. "Mário está exagerando", diziam. "Ele está nos colocando em risco com suas histórias. A floresta está nos afetando." O peso dessas palavras caiu sobre mim, e comecei a me perguntar se era realmente o medo da selva que estava me fazendo ver o que não existia, ou se aquilo era real. Para tentar entender o que estava acontecendo, voltei ao diário que encontramos no barco. As palavras do diário pareciam se entrelaçar com o que eu sentia, mas a última entrada era o que mais me perturbava. Ela descrevia uma visão da sombra, mas de forma vaga, sem uma identidade clara, apenas uma criatura invisível, indescritível, que perseguia os pesquisadores, sempre à espreita, mas nunca revelada. Não sabia o que estava me esperando, mas sentia, com uma certeza dolorosa, que estávamos nos aproximando do momento em que a sombra se mostraria de vez. A cada dia, a presença da sombra se tornava mais insuportável. Eu sentia que algo se aproximava, um peso invisível, uma força que se estendia pelo ar, tornando o ambiente cada vez mais opressor. As noites, antes uma oportunidade de descanso, tornaram-se torturas. Mas naquela noite, o terror ultrapassou qualquer sensação de medo que eu já havia experimentado. Acordei com um estremecer no chão, como se a terra estivesse se mexendo sob mim. A sensação foi tão vívida que, por um momento, pensei estar ainda preso no pesadelo que havia me consumido nas últimas noites. Levantei-me rapidamente com o coração acelerado e saí de minha barraca.
O ar estava gelado e o silêncio da selva parecia estar em pausa. Foi então que percebi algo impossível. O rio, normalmente calmo, estava agitado. As águas, antes tranquilas, pareciam estar sendo agitadas por algo invisível. Não havia vento, não havia explicação lógica para aquilo. O murmúrio da correnteza parecia mais profundo, mais denso, como se algo estivesse se movendo por baixo da superfície. Foi quando as árvores ao redor começaram a se mover de forma estranha. Não era o vento. As folhas e galhos se curvavam e se retorciam, tocando-se uns aos outros, mas sem deixar qualquer rastro visível de quem ou o que os tocava. Minha mente, já à beira do colapso, compreendeu então a verdade aterradora. O que nos perseguia não era uma sombra comum, não era algo que pudesse ser explicado. Era uma força sobrenatural, uma entidade ligada àquele rio, àquela floresta, algo tão antigo quanto as próprias águas que corriam ao nosso redor. A revelação me atingiu como um soco no estômago. A criatura descrita no diário não era uma metáfora, uma superstição. Ela era real e estava chegando. Eu podia sentir sua presença, agora mais concreta, mais ameaçadora. O pânico tomou conta de mim e, ao olhar para os outros, vi o mesmo terror nos olhos deles. O grupo já não sabia em quem confiar e o clima de desespero crescia a cada segundo. Nós não estávamos mais sozinhos. Algo nos observava e, dessa vez, não havia como escapar. O medo finalmente tomou conta de todos. A tensão no ar era palpável e o grupo se dividiu rapidamente. Alguns, com os olhos arregalados e a respiração ofegante, queriam voltar imediatamente. A ideia de continuar a expedição parecia absurda diante do que estávamos enfrentando. Outros, no entanto, queriam seguir em frente, acreditando que ainda poderiam fazer descobertas que justificassem o risco. Entre eles, alguns pesquisadores começaram a questionar minha liderança, acusando-me de exagerar na ameaça da sombra. Mas mesmo assim, mantiveram-se, como se uma última chama de racionalidade os impedisse de sucumbir ao pânico. Eu, tomado pela responsabilidade de manter a ordem, tentei mediar a situação. O que eu não sabia era que já estávamos sendo seguidos e que qualquer decisão tomada ali seria nossa sentença. Decidi que, por mais arriscado que fosse, precisávamos continuar. Mas a primeira pesquisa noturna após a discussão saiu terrivelmente errada. Algo se moveu nas sombras, algo rápido e mortal. Um grito cortou a noite, agudo, desesperado. Quando fomos investigar, encontramos um dos pesquisadores caído, com marcas visíveis de algo que o havia atacado, mas não era uma ferida comum. Era como se a própria selva tivesse se fechado sobre ele. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Eles começaram a gritar, a correr desordenados, e eu, agora sem opção, assumi o comando, forçando-os a seguir em direção à margem do rio. Mas a fuga não foi fácil. O terreno se tornava cada vez mais traiçoeiro, e a sombra, agora mais tangível, mais palpável, parecia nos envolver como se quisesse nos esmagar. Estávamos perdidos, e o pior, éramos caçados. Depois de dias tentando escapar, esgotados e sem direção, finalmente chegamos ao ponto em que a selva parecia nos engolir por completo. Não havia mais opções. Estávamos diante da criatura. E a sombra que nos perseguia, que nos havia espreitado em silêncio, agora se revelava completamente visível e aterradora. Ela era algo que desafiava qualquer descrição, uma mistura de espírito e natureza, algo que não se originava deste mundo. A figura não tinha uma forma definida,
mas sua presença era indiscutível, como uma enorme força natural que tomava forma à medida que se aproximava. A criatura, uma entidade do rio Casiquiare, parecia emergir de suas águas como se o próprio rio a tivesse gerado. Era uma força primordial, um guardião ancestral que punia qualquer um que ousasse invadir seu território. O que vimos não era uma sombra qualquer, mas uma manifestação da própria natureza, uma reação violentíssima àquilo que o rio considerava uma violação. Sem escolha, avancei para enfrentá-la. Sabia que, se permanecêssemos ali, seria o fim. A tensão era sufocante. A criatura se aproximava, seu movimento fluido como as águas do rio, e, em um último ato de desespero, tomei a dianteira, tentando distraí-la, tentando fazer com que ela se afastasse. A luta foi curta, mas intensa. O ser era implacável, como se todo o peso da natureza recaísse sobre nós. No fim, conseguimos escapar, mas a um preço alto. Fugimos para as margens, com apenas alguns sobreviventes. O rio, em sua imensidão, engoliu as últimas imagens da criatura. Mas para mim, o Casiquiare nunca mais seria o mesmo. O que vimos ali, o que enfrentamos, ainda habitava minha mente. A sombra, embora afastada, permanecia como um espectro invisível, pronto para retornar a qualquer momento. E eu sabia que, mesmo distante, ela jamais deixaria de me assombrar.